Oi, bom dia, boa tarde. Nós vamos fazer agora a nossa revisão dos conteúdos apresentados de história. Quem se lembra do nosso primeiro tema? Nós falamos do orgulho de ser brasileiro, né? Nós somos um povo que temos uma história muito grande, muito diversificada. Vocês lembram? E aí, o que acontece? Nós sabemos que existiam aqui, quem é que estava no nosso território quando Portugal chegou? Isso, os índios. Os índios já estavam aqui no nosso território e por esse motivo eles já estavam aqui, já moravam aqui, já produziam a sua alimentação. E aí o que acontece? Chegou Portugal. Os brancos europeus, né? Chegou aqui no nosso território e começou a explorar. E nós vimos que aí eles precisavam, depois de pegar e tentar lutar com os índios, né? Não foi uma luta pacífica, né? Uma organização tudo bonitinho, não. A gente viu que foi uma luta muitas vezes sangrenta. E aí Portugal tentando tomar a nossa terra, não é? E aí por esse motivo nós vemos que eles pegaram e começaram a adentrar o nosso território, tentar ganhar o nosso território. E aí o que eles fizeram? Pegaram e ia precisar de mão de obra, porque eles tentaram escravizar os índios, mas não tiveram tanto sucesso. Aí eles foram lá, aonde? Na África. E aí eles trouxeram os africanos, os negros, para o nosso território. Com isso, né, a nossa raça, né, é uma meta-raça. Alguns autores falam de uma meta-raça. Nós tivemos um processo de miscigenação. O que é miscigenação, pessoal? O que vocês lembram que a tia falou de miscigenação? Miscigenação nada mais do que quem falou acertou. É uma mistura de diversas raças. A primeira raça, que foi os índios, né? Depois misturados com os brancos, e depois nós temos aí os negros. E aí toda essa mistura, né? Porque a gente sabe que as pessoas, né, elas se casaram. Índios se casaram com africanos, brancos se casaram com índios, os brancos se casaram também com povos negros, e aí foram gerando diversas culturas. Que nem a gente tem ali no continente asiático, às vezes todo mundo tem o olho puxadinho. Mas aí, quando a gente olha o nosso território, olha só, o olho da tia já é puxadinho, né? O traço da tia tem outros tipos de traço, mas se você na sua casa parar para analisar, você também tem traços diversificados, traços de milhares de anos, né? De centenas de anos, que fizeram com que nós fôssemos um povo miscigenado. Miscigenação é a mistura de raças, tá? E aí, com o passar do tempo, né, os indígenas, eles foram perdendo ali território. Antigamente existiam muitos índios, né? E depois de um tempo, como é que foi? Existem muitas teorias de como eles vieram parar. Vocês lembram quando a tia pegou o mapinha e mostrou para vocês que existe um estreito lá da Rússia entre o Canadá, que esse estreito chama Estreito de Bering, e que quando o homem era nômade, ele ficava procurando comida, porque ele não sabia o quê? Ele não sabia como plantar. Então, por isso ele era nômade. Acabou a comida daqui, ele vai para outro lugar. Acabou a comida daqui, vamos para outro lugar. E aí, essa é uma teoria, tá? Existem diversas teorias de como os indígenas vieram parar no Brasil. Aí eles vieram, né, atravessaram lá esse estreito que disseram que estava congelado, né, passou por um processo de congelamento. Eles pegaram e vieram por esse estreito, né, o Estreito de Bering. E aí vieram ali na América do Norte, descendo, até chegar aqui à América do Sul, que é o nosso Brasil. E aí, vocês acham que foi um processo rapidinho ou foi um processo que demorou milhares de anos?
Pessoal, isso aí foi um processo que demorou centenas de anos, a gente não tem noção de como foi. E aí os índios pegaram e chegaram no nosso território. Por que que Portugal disse que era... Por que que Portugal deu o nome dos nossos índios, de índios, e os nossos indígenas ficaram com esse nome até hoje? Porque Portugal, ele fazia relações de comércio com a Índia. Ele vinha, passava pela África até chegar lá na Índia. Fazia assim uma curvinha assim, ó. Só que aí ele se perdeu e parou aqui no Brasil. E ele achou que estava na Índia. Eles acharam que estava na Índia. E por esse motivo, nossos índios, eles são chamados de índios, porque eles acreditavam que estavam nas Índias. E aí, tudo que a gente vê hoje, né, mesmo com essa diminuição da população indígena, nós vemos que muitas coisas são da origem indígena. Muitas coisas que nós comemos, falamos, né, é de origem indígena, muitos instrumentos, muitas formas de organização, muitas palavras. Qual é a língua dos indígenas? Isso mesmo, Tupi-Guarani. Essa é a língua dos indígenas, Tupi-Guarani. E essa língua dos indígenas, ela deu origem a diversas palavras. Por quê? Hoje nós falamos o português brasileiro, né? Mas é uma herança do Tupi-Guarani, que tem ali uma diversificação. Por exemplo, tartaruga, a palavra catapora, né, que significa pequena erosão, a palavra jericoacoara, que significa buraco de tartarugas também, refúgio de tartarugas também abacaxi é uma palavra já da origem tupi-guarani, e diversas outras, né, pipoca é uma origem tupi-guarani, diversas outras. Os índios têm o costume, sabe quando a gente às vezes vai na casa, tem muita gente que tem vó, que tem muitas mudinhas, aquilo ali é um costume que veio dos índios, porque os índios, eles têm essa medicina alternativa, tudo se curar com plantas. Então, assim, às vezes quando a gente tá ruim de alguma coisa e a avó faz um remedinho pra gente, de boldo, aquilo ali é uma forma que é uma herança dada dos índios, né, de se curar através da medicina natural. E também na alimentação. Por exemplo, a base da alimentação indígena é o quê? É carne de tartaruga, é peixe, basicamente mandioca, né? Peixe, mandioca a gente tem o costume de comer. Eles fazem da farinha que fazem o beiju, pitanga, caju, cará, macaxeira. Macaxeira é a mandioca, né? Alguns lugares do Brasil até chamam também de aipim, e assim sucessivamente. Então, muitas coisas que nós temos aqui é da herança indígena, diversas formas de organização. Por exemplo, os índios, eles têm ali diversas ocas organizadas, o quê? E aí essas diversas ocas, elas recebem o nome de taba. E essa forma de organização, nós não herdamos muito, porque quando as nossas casas, elas não são locais assim que nós temos uns quadrados, né, umas áreas retangulares, eles têm as formas de organização em círculos, né, e cada tribo vai ter um tipo diferente de cultura, não é mesmo? Existem aí tribos em que o menininho tem que botar a mão lá na formiga, aquela formiga que tem a picada mais dormente, dolorida do mundo. Isso é uma cultura deles que não foi passada para outras. Então, assim, aqui a gente está falando do geral, mas quando a gente analisa tribo por tribo, a gente vê que cada tribo vai ter um tipo diferente, um ritual diferente de cultura, tá bem?